Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui nesse nosso vídeo falarmos sobre porcentagem. Para isso nós vamos resolver alguns problemas da Olimpíada Brasileira de Matemática que envolvem porcentagem. Bom, no primeiro problema, nós temos uma situação onde uma classe ela tem 22 alunos e 18 alunas. Durante as férias, 60% de todos os alunos dessa classe foram prestar trabalho comunitário. E aí, a pergunta é, no mínimo, quantas alunas participaram deste trabalho? Bom, vamos esquematizar aqui, então, nossa situação. Então, o que nós temos? Uma informação importante é essa daqui, né? Que 60% de todos os alunos, eles foram prestar trabalho comunitário. Né? Então, vamos pensar o seguinte, se nós juntarmos aqui, ó, todos os alunos, vai ter que somar o 22 com o 18. Então, somando lá o 22 com o 18, então nós temos lá 8 e 2, 10, vai 1, 40. Então, todos os alunos são 40 alunos. E aí, nós sabemos então que esses 40 alunos, meninos e meninas, eles representam o total de alunos dessa classe, seriam 100%. E aí nós sabemos que desses 100%, 60% foram prestar o trabalho comunitário. Então nós vamos chamar esse de X. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, então nós teríamos 100x, que é igual a 40 vezes 60. Então 100x seria igual a 6 vezes 4, 24. 2.400. Ou seja, x é igual a 2.400 dividido por 100. Simplifica os zeros. Então, nós temos que, dos 40, 24 meninos e meninas, eles foram prestar um trabalho comunitário. Aí a pergunta é, no mínimo, qual a menor quantidade de meninas que participaram desse trabalho comunitário? Então, como nós queremos saber a menor quantidade, nós temos o seguinte, sabemos que a classe tem 22 alunos. Então, se você pegar desses alunos que foram fazer lá o trabalho comunitário, você tirar, supondo que todos os meninos tenham ido, então sobrariam o quê? 2 meninas, que seria a quantidade mínima de meninas que foi prestar o serviço comunitário. Né? Então, seriam aqui 2 alunas. Essa é a quantidade mínima, né? Supondo que todos os alunos, os meninos, foram prestar o trabalho comunitário. E aí, com isso, nós chegamos, né, na nossa resposta, que seriam 2 alunas. Bom, próximo problema. 3 anos atrás, a população de Pirajussaraí era igual à população de Tucupira. A população que Tucupira tem hoje. Isso há 3 anos atrás. 3 anos atrás, a população de Pirajussaraí era igual à população que Tucupira tem hoje. De lá para cá, a população de Pirajussaraí não mudou, mas a população de Tucupira cresceu 50%. Atualmente, as 2 cidades somam 9.000 habitantes. Há 3 anos, qual era a soma das populações? Bom, o que nós vamos, primeira coisa, né? O que nós vamos fazer aqui? Vamos organizar esses dados. Então, para organizar esses dados, o que nós fazemos? Vamos chamar de P
chamar de P, né? A população de Tucupira há 3 anos. Então, vamos chamar isso de letra P, a população de Tucupira há 3 anos. Bom, então nós sabemos como Tucupira, a população cresceu 50%, então nós podemos dizer o seguinte, que Tucupira tem hoje, quanto que ela vai ter de população? Ela vai ter P mais 50% de P, ok? Isso daqui é igual a P, aí nós vamos dividir aqui os 50%, mais, né, dividindo 5 por 10, vai dar 0,5P. Como que a gente faz a divisão? 5 dividido por 10, não dá para dividir, coloca 0,0. 50 por 10 dá 5. Muito bem, então a população de Tucupira hoje é P mais 0,5 vezes P. E nós sabemos o quê? Né? Que isso, né, era igual à população de Pirajussaraí. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó. Isso daqui é igual à população de Pirajussaraí. Ok? Por quê? Porque a população dessa cidade ela não mudou. Né? Então, a população que Pirajussaraí tem hoje é equivalente a P mais 0,5P. Perfeito. Se você juntar esse P mais 0,5P, você vai ter 1,5P. Então, essa daqui é a população de Pirajussaraí hoje. Nós sabemos o quê? Que atualmente as duas cidades elas somam 9.000 habitantes. Como que nós podemos usar isso? Então, nós temos, se somar as duas cidades, nós vamos ter 1,5P, que é de Tucupira, mais 1,5P, que é de Pirajussaraí. Isso daqui nós sabemos que é igual a 9.000. Somando 1,5P mais 1,5P, então nós vamos ficar com 3P. 3P é igual a 9.000. P seria igual a 9.000 dividido por 3. Ou seja, P é igual a 3.000 habitantes. Ok? Muito bem. Então, esse P aqui, ele seria o quê? Esses 3.000 habitantes é a população de quem? Né? É a população de Tucupira. Há 3 anos. Ok? Então, 3 anos atrás. Muito bem. Agora, né, o que nós queremos saber? Esse daqui é a população de Tucupira 3 anos atrás. Aí nós temos o seguinte. Se nós pegarmos a cidade de Pirajussaraí, qual que é a população que ela tem, que se manteve? É 1,5P. 1,5P é o quê? É 1,5 vezes o P, que é a população de Tucupira. Olha, então, fazendo 1,5 vezes 3.000, vamos fazer a conta aqui, ó. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 3, 15. 1 vezes 0, 0. Multiplica todos os números 1 por... Todos os zeros por 1, dá 0. Agora, 1 vezes 3, 3.
Somando isso daqui vai dar 0,0054. Uma casa após a vírgula, então o resultado aqui seriam 4.500 habitantes. Isso aqui é do quê? É a população de Pirajussaraí. Bom, se nós pegarmos então a resposta do exercício, quer dizer, a pergunta é qual é a soma há 3 anos destas populações. Então nós teremos a de Pirajussaraí, que não mudou, que já era 4.500, mais a de Tucupira na época, que era 3.000 habitantes. Então, fazendo aqui a soma, então essa soma dessas duas populações é igual a 7.500 habitantes. Então, há 3 anos, a soma das populações dessas cidades era igual a 7.500 habitantes. Vamos lá, mais um problema envolvendo porcentagens. O tanque do carro de Esmeralda, ele tem capacidade para 60 litros. Então, nesse tanque, ele tem uma mistura de 20% de álcool e 80% de gasolina. Isso ocupa metade do tanque. Ok? Metade da capacidade do tanque. Ok. Bom, Esmeralda pediu para colocar álcool no tanque até que essa mistura ficasse com quantidades iguais de álcool e gasolina. Quantos litros de álcool devem ser colocados? Muito bem. Então nós temos aqui a primeira informação que nós temos é a capacidade do tanque, nós vamos chamar de C, que é 60 litros. Ok? Nesses 60 litros, né, a gente tem uma certa quantidade, né, contém uma mistura de 20% de álcool e 80% de gasolina, ocupando metade da capacidade. Então, você tem 20%, chamar álcool de A, e 80% de G, que é de gasolina, né? E essa mistura aqui, álcool e gasolina, ocupa metade do tanque. Metade de 60 litros são 30 litros. E aí nós queremos o quê? Nós queremos a situação, né, é que seja colocado álcool até que a quantidade de álcool seja igual à quantidade de gasolina. Né? Então, quantos litros de álcool a gente tem que colocar para que essas quantidades sejam iguais? Veja bem, a quantidade de álcool que nós temos já dentro do tanque, ela é dada por 20% vezes 30. Ok? Fazendo lá 2 vezes 3, 6. Repete o zero sobre 100. Dividindo, então, nós temos que isso aqui é igual a 6 litros. Ou seja, quantidade de álcool dentro do tanque, desses 30 litros, é 6 litros. Agora, a quantidade de gasolina. A quantidade de gasolina, ela é igual a quê? 0,8 vezes o 30, ok? Fazendo lá 0,8 vezes 30, nós podemos fazer lá. Ou poderia fazer também 80%, como nós fizemos no exercício anterior. Então, 8 vezes 0, 0, 3 vezes 8, 24, uma casa depois da vírgula. Então, 24 litros nós temos de gasolina. E aí a pergunta é, quantos litros eu tenho que colocar de álcool até que o volume, né, de álcool e gasolina seja igual?
sejam iguais, esses dois volumes. Então, nós vamos ver a diferença. Por exemplo, se nós pegarmos lá o tanto de gasolina que você tem menos a quantidade de álcool, então a diferença é de 18 litros. Então, ou seja, se você quer ter uma quantidade igual de álcool e gasolina, basta adicionar 18 litros de álcool dentro do tanque, que aí você vai ter uma quantidade igual. Né? 24 litros de gasolina, que vão se manter dentro do tanque, mais os 6 que já tinha de álcool, né? E juntando com 18, 6 com 18 também terá 24 de álcool. Então aí você tem uma quantidade igual de álcool e gasolina dentro do tanque. Vamos lá, mais um problema. Nesse problema, nós temos a situação que é um fabricante de chocolate, ele cobrava R$ 5 por uma barra de 250 gramas. E aí ele diminuiu a quantidade de gramas para 200 gramas e continuou cobrando R$ 5. E aí a pergunta é, qual é o aumento percentual no preço? Então, muitas vezes isso acontece de forma bastante frequente, né? Nós vamos no supermercado, o produto às vezes ele dá a impressão que está mais barato, mas na verdade ele tem uma menor quantidade de gramas, ou às vezes ele mantém o preço, só que reduz a quantidade de gramas. Então aqui nós temos lá R$ 5, então ele custava, R$ 5 era o preço para 250 gramas. E aí o que foi feito? Se manteve o preço, só que a quantidade de gramas diminuiu. Como que a gente faz isso? Qual é o aumento percentual disso? Então nós podemos pensar o seguinte, olha, se você mantivesse o preço, né, se o preço fosse reduzisse a quantidade de gramas e também reduzisse o preço proporcional, de forma proporcional, então nós podemos montar aqui uma regra de 3, onde você reduziu, era diretamente proporcional, reduziu a quantidade de gramas, você também teria que reduzir o preço. Não foi o que aconteceu, o preço se manteve. Como ele é diretamente proporcional, nós podemos fazer aqui a multiplicação cruzada, então nós vamos ter lá 250x é igual a 5 vezes 200, 5 vezes 2, 10, então seria 1000, x é igual a 1000 dividido por 250, x que é igual a 4. Então o preço que se mantivesse o preço, né, você reduzindo para 200 gramas, você deveria ter um preço de R$ 4. Só que, na verdade, não foi esse preço que foi colocado pelo fabricante. O preço continuou sendo R$ 5. Então, deveria custar R$ 4, mas passou a custar R$ 5. Esses 200 gramas, ele passou a custar 5. Né? Bom, como que a gente faz? Então, o aumento, então ele foi dado por, então foi R$ 1 de aumento, né? Então esse R$ 1 ele foi dado em cima do quê? Do valor que deveria custar, que seria R$ 4. Então seria R$ 1 em relação a R$ 4. Ok? Se você dividir 1 por 4, né, fazendo aqui a divisão, ó, 1 dividido por 4 não dá, coloca 0,0. Dá 2. 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8, sobra 2. Já tem a vírgula, então vamos colocar o zero aqui. 20 dividido por 4 dá 5. Então, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que
25 sobre 100, né? Que é 25%. Então, quer dizer, o aumento que foi dado no preço do chocolate foi de 25%, é um aumento bastante considerável, né? Um aumento muito grande, né? Muitas vezes isso acaba passando despercebido no nosso dia a dia. Próximo problema. Na população de uma espécie rara de 1.000 aves da floresta amazônica, 98% tinham a cauda na cor verde. Após uma misteriosa epidemia que matou parte das aves com cauda verde, esta porcentagem caiu para 95%. Quantas aves foram eliminadas com a epidemia? Ok? Então, nós temos o quê? Nós temos 1.000 aves, que é o que foi dado no enunciado, né? E dessas 1.000 aves, 98%, né, elas têm o quê? A cauda verde. Muito bem. Aí veio a epidemia e esse percentual passou para 95%. Então, quantas morreram? Né? A pergunta é essa. Então, vamos fazer uma conta aqui. Então, se nós pegarmos lá 98% de 1.000, então isso daqui dá para simplificar, 2 zeros. Então, nós teríamos 980 aves. Esse era o número que nós tínhamos inicialmente, antes da epidemia. Ok? Bom, e aí? Né? Então, nós temos 980 aves, seriam essa de cauda verde, né? E 20 aves seriam as demais aves. E essa daqui seriam as de cauda verde. Muito bem. Considerando esses valores, então, nós vamos fazer o seguinte. Essas aves, essas demais aves, elas não morreram, elas se mantiveram. Né? Então, quer dizer, elas valiam inicialmente 2%, né, na situação inicial. Aí depois elas passaram a valer 5%. Ok? Então, como que a gente pode... Bom, então, se elas passaram a valer 5%, então, vamos escrever aqui, ó. 20 aves é 5%. Então, o total de aves seria 100%. Multiplicando aqui, então, nós teremos 5x é igual a 2.000, x é igual a 2.000, dividido por 5. Ok? 2.000 dividido por 5, então nós vamos ficar com 400. Tá? Então, quer dizer, o total de aves, depois dessa epidemia, ele passou a ser 400 aves. E aí você tem que 20 são essas aves que não têm a cauda verde, né? E o restante são as aves de cauda verde. A pergunta do exercício é: quantas aves foram eliminadas? Ok? Então, quantas aves foram eliminadas? Então, nós vamos pensar o seguinte: olha, eu tinha 1.000 aves e agora eu tenho 400. Então, a diferença aqui vai ser o quê? 600 aves. Então, essa epidemia, ela eliminou
600 aves. 600 aves morreram. Quantidade bastante grande, né? Bom, e com isso nós fechamos essa parte de porcentagem e próximo vídeo nosso nós vamos falar sobre múltiplos divisores e primos. Espero vocês. Até lá!